isso aqui eu precisava trazer, porque é uma piada, né, um meme que a gente já fez algumas vezes aqui no canal. Não sei se vocês lembram que a gente trouxe a congressista australiana fazendo um discurso na linguagem brain rot, entre aspas, lá, que é uma das coisas mais cringe que a gente já viu, né? Eu trouxe isso da newsletter do Felipe Deschamps, vou ler para vocês e nós não vamos aprofundar muito, porque eu acho que esse texto fala por si, né? Brain rot, entre aspas, é eleito o termo do ano pela Oxford e reflete o uso trivial da internet. O termo, que pode ser traduzido como degradação mental, destaca preocupações relacionadas à rolagem infinita nas redes sociais e ao consumo de conteúdos pouco relevantes ou desafiadores. Casper Gratwall, presidente da Oxford Languages, afirma ser fascinante observar como o termo foi adotado pelas gerações Z e Alpha, que em grande parte produzem e consomem esse tipo de material, né? As informações são do The Guardian, eu nem li a matéria, nem lerei. Se você sabe o que é isso, né? Um skibidi toilet, skibidi taps, skibidi skibidi bibi. Isso é, digamos, a criança pôster, né? Poster Child do Brain Rot na internet. Essa série que ninguém que tem mais do que talvez 15 anos consegue entender porque faz esse sucesso entre as crianças, mas faz. E vocês vão lá num vídeo do Skibidi Toilet e vocês abrem e ele tem, tipo, 50 milhões de visualizações e daí vocês ficam, cara, realmente, eu achei que eu nunca estaria desconectado da juventude, agora eu estou desconectado da juventude, né? Mas então eu só achei engraçado, a gente tá sempre fazendo piada com o Brain Rot, as palavras que ele usam, Sigma, Skibidi, Reese, essas coisas. Eu fico me perguntando como é que é o Brain Rot brasileiro, né? Um vídeo que isso aqui me fez lembrar foi o que saiu ontem no canal, que é o vídeo que eu fiz o react à Pedagolítica, né? A outra camarada da Soberana, que ela tava falando sobre como o TikTok muda o cérebro das crianças, mas também dos adultos, e faz a gente ficar nesse ciclo de dificuldade de prestar atenção enfim, e scroll infinito. E isso também tem um pouco a ver com isso, né? A gente sente que as redes sociais são uma radiação, são algo tóxico que a gente tá usando, e parece que a gente não consegue parar, né? Então, de novo, eu sinto que um pouco dessa tendência do Brain Rot, receba a linguajar Brain Rot brasileiro. Eu acho que o Drod Manifesto do chat ele tá certo. A gente fica nesse ciclo, assim, e achamos uma maneira de botar a culpa nas novas gerações também, quando na realidade o nosso cérebro também está totalmente apodrecido, totalmente degradado. É só vocês verem o comentário do vídeo lá que eu tô reagindo a Pedago e a gente tá falando mal de TikTok, que as pessoas falam que as redes sociais modernas causaram essa dificuldade da gente prestar atenção, se concentrar, ficar muito tempo fazendo a mesma tarefa, querer fazer multitasking para tudo, né? Toda vez que a gente tá fazendo alguma tarefa demorada ou tediosa, a gente precisa estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ouvindo podcast, esse tipo de coisa. Então eu acho que a discussão é interessante, mas de novo, eu sempre gosto quando esse tipo de coisa fura as manchetes sérias do Felipe Deschamps e daí é meio involuntariamente engraçado. Gringo é foda, demora 39 anos pra traduzir miolo mole e ainda acha que inventou. Tu tem razão. Está anulada, está cancelada essa notícia. Mas vamos pra próxima. Aí tem umas coisas engraçadas, tá? Na realidade essa aqui é a menos engraçada, essa aqui é uma série. Isso aqui é um momento... Canal Teclas fazendo previsões que acontecem na vida real. Por quê? Porque eu sou um gênio? Não, porque eu meio que leio as notícias e daí falo as coisas que parece que fazem mais sentido, né? É o poder do marxismo-leninismo, outra opção. OpenAI estaria considerando introduzir anúncios em seus produtos. Vocês vão lembrar que a gente falou disso. A gente falou da tendência do Google tá se ferrando nas buscas, das pessoas estarem usando plataformas de IA como buscas, e agora do fato de que fez o ciclo inteiro, as plataformas de IA vão integrar marketing, né, propaganda, dentro dos seus produtos. Então, olha só, Sarah Fryer, diretora financeira, ressalta que a empresa será cuidadosa, entre aspas, ao decidir quando e onde implementar essa abordagem, a qual também apresenta desvantagens, incluindo uma possível mudança de foco da companhia, deixar de atender usuários para agradar anunciantes, né? Enfim, é o mesmo dilema do Google. Não sei se vocês sabem, um dia a gente ainda vai trazer esse texto. Tem um texto do... Eu acho que é o Larry Page ou o Sergey Brin, um dos dois fundadores do Google, em que eles dizem assim, olha, se o Google usar o modelo de vender propaganda como sendo o nosso modelo, existe um perigo, que é a gente virar uma empresa 100% de marketing e a gente começar a fazer mais o que os anunciantes querem, o que é melhor para os anunciantes e menos o que é melhor para os nossos usuários. A Google hoje é o quê? É basicamente isso, sabe? Eles metaforaram 20 anos porque, óbvio, eles entenderam, né, essa dinâmica que existia ali, mas então ela também metaforou e, assim, vão entrar no marketing? Vão, provavelmente, porque vai dar muita grana.
As principais fontes de renda da OpenAI são o acesso à sua API e a venda de assinaturas individuais e empresariais para o ChatGPT, né? Então, as pessoas que pagam o ChatGPT mensal para ter os modelos melhores e ilimitados, porque eles estão limitando agora, e a API é basicamente para tu fazer de dentro de um outro programa, né? A integração com o chat, que muita gente tem feito isso, para fazer bots, para fazer atendimento dentro das suas empresas e tal. Então, eles ganham bastante grana sim, mas a OpenAI ainda gasta muita grana disponibilizando as coisas de graça, fazendo o treinamento e a pesquisa, então eles estão sempre precisando de mais grana, né? E daí a gente já discutiu isso um pouco, alguns vídeos para trás na edição, eu vou linkar aqui, que, enfim, o problema disso é exatamente o que ela descreveu, pode ser que eles comecem a focar cada vez mais no que seria melhor para vender propaganda, mas também pode ser que isso desfigure o produto de maneiras que a gente não consegue nem imaginar, né? O normal seria pensar assim, ok, ele vai mudar a resposta, que talvez tivesse até um nível de correção e verdade ali para incluir uma propaganda no meio. Tu tá pedindo uma receita e daí ele vai dizer, mas olha, faça que nem o McDonald's faz as suas batatas, e daí tem um publi do McDonald's no meio, não sei. A gente vai ter que descobrir, né? E daí isso aqui é uma notícia que também não é que seja engraçada, mas eu trouxe essa menina do Instagram aqui, que ela fala em inglês, tá? Mas eu vou mostrar o vídeo dela porque é bem curtinho e eu acho que ela fez uma análise muito boa. Eu deixei passar essa pauta do 10% dos desenvolvedores de software não fazem nada, que saiu uma pesquisa por aí, basicamente dizendo assim, um monte de programador aí é preguiçoso, não faz nada. Assim, a gente tem que ser corporativista, né? Com o nosso emprego. Então isso me sinto um pouco atacado com isso, me sinto um pouco atacado. Porém, a parte cínica do meu cérebro e a parte que se odeia do meu próprio cérebro, vocês também têm essa parte aí, ficou mais assim, mas eu sou meio vagabundo mesmo, né? Às vezes eu fico tipo 10 horas olhando pra frente 10 minutos olhando pra frente da tela do computador e não sai nada. Mas eu acho que ela me convenceu de uma coisa aqui, então nós vamos ver o vídeo dela, eu vou traduzir enquanto ela tá passando, porque eu achei, além de muito bom, achei engraçado. Are 10% of programmers not actually doing any work? There's this research study coming out of Stanford that's going viral on the internet. And by the way, I'm putting research study in air quotes because it's basically a Canva graphic posing as a research paper. Ela disse assim, tá? Tem um paper rolando por aí, um artigo científico rolando por aí, que tá dizendo que 10% dos desenvolvedores de software não fazem nada. Só que ela já disse assim, é um paper, entre aspas, né? Um artigo, entre aspas, porque na realidade é só um gráfico do Canva com um gráfico, tá ligado? É tipo, sabe quando chega os teus pais e diz assim, o que eu recebi aqui no grupo do Zap, e daí é só tipo 2 barras com X% e uma tá 30% e outra tá 60%, e daí é assim, tipo, coisas boas que o Lula fez, 30%, coisas ruins que o Lula fez, 60%, e daí ele te mostra, olha só, isso aqui prova, sabe? É tipo isso que é esse gráfico. But what the research/Canva graphic says is that 9.5% of software engineers are ghost engineers, or they're not actually doing any real work. So not only is all... E daí, enfim, a pesquisa está dizendo o quê? São engenheiros fantasmas, tem as vagas fantasmas, estão sendo preenchidas por quê? Por engenheiros fantasmas que estão fazendo trabalho que não é de verdade, entre aspas. Author making this claim, he's also saying the quiet part out loud. He's advocating for companies to do mass layoffs to get rid of these so-called ghost engineers. So he says specifically... Ela fala assim, nesse paper, né, nesse artigo, entre aspas, o autor do artigo disse assim, olha, por causa disso, as empresas tinham que demitir esse monte de gente, porque elas não estão fazendo nada e elas são um custo para a empresa. E se vocês lembram, a gente acompanhou aqui no canal Teclas, né? No ano passado, no início desse ano, houveram layoffs enormes na área de TI, na área de videogame, na área de design, todas as áreas que mexem, né, com os computers aí. E foi uma mistura de a pandemia acabou e as empresas não precisavam mais de tanta gente e mandaram embora, querendo que voltassem do remoto exatamente para as pessoas se auto-mandarem embora. As tecnologias de IA ou automatização, né? Não vamos chamar só de IA, automatização de alguns processos que aconteceram durante a pandemia, diminuindo o custo do trabalho e daí podendo demitir mais pessoas, foi tudo isso. Mas daí é interessante que tu sempre tem algum gerente cuzão dizendo, olha, mas esses caras eu não entendo o que eles fazem, eles só ficam digitando e apertando Enter o dia inteiro e a gente não precisa de tanta gente apertando Enter. É basicamente isso que ele disse. That these ghost engineers are making trivial changes like editing one line or character, pretending to work. I feel like this is a fundamental misunderstanding of what a software engineer does, because one-line changes can often be the most important changes. A one-line code change to me is A, going to be turning on or off a feature, which is
generally very important. Or changing one line is going to be like changing a config file somewhere. Or maybe giving more resources to a job that's failing. Maybe you got paged for that. And yes, that's... E daí, assim, ela explica aqui, né? Tá, eles disseram assim, olha só, a gente olhou aqui que a maioria dos engenheiros de software ficam o dia inteiro para fazer uma mudança de uma linha. Mudar uma palavra no arquivo e a pessoa fica o dia inteiro lá para fazer isso. E daí ela disse, se você trabalhasse na área, você saberia que às vezes a gente tem que ficar olhando o dia inteiro para fazer uma modificação importante. Às vezes a gente, para descobrir o que a gente tinha que fazer, a gente tem que mudar uma linha só, né? E é o que eu falo. Eu mesmo me repreendi depois que vi o vídeo dela, porque eu tava assim, mas é que eu sou meio vagabundo mesmo. Às vezes eu fico olhando o dia inteiro e daí boto 5 linhas novas no arquivo. Tiro 5 linhas do arquivo, mas, pô, é difícil, né? Se vocês já trabalharam com isso, vocês sabem que um dia bom de trabalho não é um dia onde você adiciona 100 linhas, 1000 linhas. Na realidade, isso aí cria um monte de problema no futuro, porque alguém vai ter que entender essas 1000 linhas e vai ter que mexer, né? Às vezes a gente precisa adicionar código, mas às vezes um dia bom é remover 10 linhas, remover 20 linhas. Mudar uma só é resolver um problema. Então, na realidade, ela tá certa. E daí, nós vamos chegar por que foi escrito desse jeito o artigo. Ela descobriu, ela fez a pesquisa, tá ligado? That's a one-line change, but you didn't just know where the file was and know what to change. You had to figure out what was going wrong with the job. All of that is intangible work that this guy is just not considering. If it's not obvious, the guy who made these viral tweets, who's the first author on this paper, is not a professional developer. He's actually an MBA, which, in my opinion, an MBA grad is the natural enemy of the software engineer. Então, assim, eu adoro... O perfil dela é de comédia e de tecnologia, tá? E eu adoro o senso de humor dela. Porque ela disse assim, tá, olha só, e entendi o que aconteceu. A pessoa que fez esse artigo, mostrou o gráfico e fez esse AUE, porque ele fez uns tweets explicando, né, dizendo que tinha que demitir as pessoas. Ele é um MBA. Ele é um gerente, tá ligado? Ele é o seu Jorge da Caixa lá, esqueci do Jorge, seu Sérgio da Caixa. Esse cara pegou e disse assim, os caras ficam o dia inteiro sentado pra mudar uma linha. Por que a gente não demite todos esses caras? E daí ela diz, foi um MBA, o inimigo natural do desenvolvedor de software, tá ligado? E eu não posso concordar mais. O inimigo de todos os trabalhadores, exatamente. Isso, a palestra da Febraban lá, o tio... Jorge, esqueci o nome da palestra Febraban que trabalhava na Caixa, né? O senhor, quero isso em 15 dias em produção, não precisa estar funcionando, só precisa estar lá. Isso é o que eu tinha para falar sobre essa história. Eu gostei muito do vídeo dela, achei engraçado, achei que explicou. Eu vi que muita gente repercutiu isso, inclusive canais grandes de TI que falam sobre o mercado de trabalho e outras coisas, e eu achei que eu não tinha muito a adicionar nisso, porque se tem uma hora que desenvolvedores, né, se notam como classe de trabalhadores e começam a falar em lutar pelos seus direitos, é quando eles se veem atacados desse jeito. Não sei se vocês lembram, a palestra da Caixa foi um desses momentos. O cara disse, vocês são todos inúteis, a gente vai botar a IA ali e vamos demitir todos vocês. Aí eles, tipo, pô, não é bem assim, a IA não substitui o nosso trabalho é importante, tá ligado? E eu sempre me sinto, até que eu não preciso muito falar, porque na real eu tô falando o dia inteiro disso no canal, né? Aqui são todos os vídeos do canal Teclas, aqui sobre o mercado de trabalho. Tô dizendo, pô, pessoal, vamos nos reconhecer como classe, nós temos que nos organizar que nem os artistas estão se organizando agora, né? Nós temos que entender a importância do nosso trabalho, e eles ficam ali, não, tô trabalhando pra fora, tô ganhando não sei o quê. Aí as pessoas pegam e dizem assim, pô, 10% de vocês são os inúteis e nós vamos demitir vocês. E daí eles já ficam loucos. Mas, pô, pessoal, tem que se organizar antes, era isso que eu queria dizer, tá ligado? Então fica a recomendação, o canal dela é Alberta Tech. Eu acho bem engraçado porque o canal dela é de comédia e de tecnologia. Me ganha dessas duas maneiras. Não sei se vocês viram isso, mas foi um dos grandes momentos, né? ChatGPT momentos. Até não tinha planejado de falar tão mal de IA hoje, mas do nada estou falando muito mal de IA, né? Olha só. Falha no ChatGPT impede que ele escreva nomes específicos. O modelo encerra a conversa ao se deparar com termos como Brian Hood, Jonathan Zittrain e Jonathan Turley. A empresa já corrigiu o problema para um deles, David Meyer, esclarecendo que sua ferramenta sinalizou erroneamente o texto, impedindo que ele fosse exibido na saída. Usuários suspeitam que o bloqueio ocorre devido a um impasse com acusações falsas sobre esses nomes. Uma lista completa deles com mais detalhes está no Tab News, que é o site do tipo Reddit do Felipe Deschamps. E daí eu botei o link aqui para você, vai estar lá para vocês depois. Eu fiz o teste hoje e realmente ele cuspiu isso, tá? Tu pergunta, quem é Jonathan Zittrain? E daí ele só dá pau na resposta, ele diz, não posso produzir uma resposta. O que o pessoal acha, tá? É que
pelos nomes, quando tu procura eles, tu vê que são pessoas que processaram a OpenAI para que se retirasse seus dados. Um deles é um advogado de direitos autorais. Uma pessoa é um prefeito de uma cidade que estavam sendo usado o ChatGPT para gerar textos que disseram, tipo, eles perguntaram assim, o que você tem a dizer sobre esse cara específico? E daí ele inventou umas acusações de corrupção que não existiam, daí eles processaram a OpenAI. Parece que é isso, e daí esses modelos aí não estão gerando mensagens, eles só dão um erro, né? Que nem eu já expliquei para vocês. Geralmente os modelos eles vão ter alguma outra coisa que está olhando a saída e o que está acontecendo ali e vai impedir que gere respostas. Então esse é um exemplo disso. A gente já falou um pouco de como esses modelos implementam segurança e tal, né? Exatamente, o Droid Manifesto falou, if David Meyer não deixa a resposta. Parece que era exatamente isso. E daí eu trouxe um outro vídeo da Alberta, porque eu tava vendo o feed dela, e esse aqui é engraçado, que é como se livrar de IA, né? Quem tava só ouvindo no áudio, ela fez uma montagem dela adicionando o David Meyer em todos os textos das redes sociais dela, nas postagens, com a ideia de que daí vai treinar com isso e toda vez que tiver os dados dela não vai poder produzir a resposta porque vai ter David Meyer escrito, né? Então esse é o meme, essa é a piada. Mas então fica a dica aí. Eu vi um pessoal nos comentários dizendo, historiadores vão se perguntar por que tem tantas pinturas que foram assinadas por David Meyer no ano de 2025, né? Basicamente é isso. Então isso foi aqui, né? Um pouquinho droga, um pouco salada, xinga IA, fala de notícias e tal. Foi isso que nós tivemos.